Boa noite. Agora ligou, né? Salve a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Vamos nos assentar. Pastor Jamil, ore por nós. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos no Teu nome e nós te agradecemos, Senhor, esse privilégio, pedimos a Tua bênção enquanto cantamos louvores, enquanto nós meditamos a Tua palavra, enquanto temos comunhão uns com os outros, que o Senhor esteja conosco em cada momento e também esteja abençoando, Pai, que possamos ser edificados por toda a programação. Nós louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o primeiro hino, Uma Paixão por Ti, 272, do Voz e Melodia. Amém. Irmãos, vamos fazer nossa leitura bíblica responsiva. Filipenses 1, do versículo 6 ao 11. Eu vou estar fazendo a leitura do primeiro versículo e depois a igreja. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentido de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós sois participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros
e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Irmãos, já viu falar a palavra sincero? O que é o significado dela? O pastor deve saber, né? Sincero. Os irmãos sabem? Que, ó, sincero, que eu estou falando lá do sinceros. Vem lá do latim, do grego, lá, sem cera, né? Porque o pessoal ia tratar a madeira fica ressecada, cheia de aquelas ranhuras, aí passava a cera para ficar lisinha, né? O vendedor lá para. Então, sem cera, né? Então, esses sinceros vem dessa palavra, né? Que fala, né? Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Irmãos, vamos cantar o cântico do mês. Opa. Andai no Espírito. Irmãos, vamos ler o versículo do mês, Romanos 8, 29. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para ler bem forte. Vamos ler a referência depois do versículo. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Amém. Irmãos, alguém decorou ele? Só não vale quem já falou, né? Então tá.
Irmãos que sentaram, então, vamos fazer uma academia de novo. Irmãos, vamos ficar em pé para louvar o Senhor com o hino. Quão grande és tu? Que isso, o pessoal está tudo forte. O pessoal passou lá na Porto Alegre, comeu aquele marmitex, né? Com picanha, está tudo forte. 9 do Voz Melodia. Sejam todos bem-vindos. Visitantes, eu vi o jovem ali, seu nome? Jean. É daqui de perto? Ou tá? Amigo do Carlos. Certo. Não trabalha junto com ele não, né? O cara já fica com medo, vai me entregar. Seja muito bem-vindo. O rapaz lá já veio aqui umas 4, 5 vezes, né? Eu esqueci o nome. O Lucas. O Lucas já veio aqui outras vezes. Os demais são todos de casa, né? Certo. Os avisos: segunda-feira, aula de música às 19 horas. Quarta-feira, culto de oração às 19h30. Sábado, Confrajovens lá em Catalão, na Igreja Batista Fundamental de Catalão.
que está aqui, não haverá os adolescentes aqui, né? Não? Certo. Então os adolescentes não vão ter aula de música também. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. O Confra Jovens, o tema namoro cristão, está aqui, né? Até o valor aqui, aí com certeza depois procura o Cato, né? O irmão Atos, para tá vendo como que vai funcionar, né? Transporte, enfim, as outras coisas. Cantata de Natal, dia 15/12, cantata das crianças, e dia 22/12, cantata dos adultos, aqui na Igreja Batista Vida Nova, às 19h30. Mas nenhum aviso não, né? Vai ter assembleia agora no próximo domingo? Próximo domingo então, para os membros, né, da Igreja Batista Vida Nova, tem assembleia aqui depois da escola bíblica dominical. Aproveitando, falando da assembleia, aí todos os membros têm que assinar a lista de presença. Certo. Tá? E hoje. Depois do culto? Depois do culto. Aí a lista da calçada vocês vão assinar que estava presente. E aqueles que foram eleitos, assinar também a ata. Certo. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino Rude Cruz, 164 do Voz Melodia. Irmãos, dízimos e ofertas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Irmãos, vamos recolher agora as ofertas e dízimos.
tem o gasofilaço aqui, a oferta missionária, e o QR Code lá no quadro de avisos lá. Enquanto nós estivermos cantando o hino Deus procura um pastorzinho. Irmão Lomoniel, ore pelos dízimos e ofertas. Obrigado, instrumentistas. Testemunho da Esther Figueira. Boa noite, irmãos. O pastor Atos me convidou para contar hoje meu testemunho de conversão. Daí eu preparei uns slides para ajudar a minha fala. Bom, então, eu gostaria de começar com um versículo que é um versículo que tem me chamado a atenção por bastante tempo. Obrigada. E eu até citei ele quando eu escrevi meu TCC, e ele tem me acompanhado, então, vou ler para os irmãos. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 86, 11. Então esse é o versículo que eu gosto bastante, por isso que eu trouxe para os irmãos, e ele vai fazer sentido ao longo da minha história. Bom, então eu vou contar um pouco do processo. Eu trouxe algumas fotos, então, para ficar mais ilustrado. O processo, como que eu cheguei a me converter, né, um dia, como que eu conheci Jesus, isso. Então, começando, eu vou à igreja desde quando eu era um bebê. Vocês podem ver aí, ó, essa foto é da minha apresentação, de quando eu nasci. A Raquel está bem sentada ali no chão. Olha.
E essa igreja verde é a Igreja Batista da Luz, né? Que eu passei minha infância e adolescência. Bom, aí tem algumas crianças aí. A Raquel, quem viu a Raquel aqui? Aí, ó. Eu tô lá atrás de blusa roxa. E aqui eu, Titinha aqui também. Então, assim, a minha infância foi toda na igreja, né? Eu tive muitos aprendizados e boas professoras, né? Aqui sentada nessa cadeira de blusa amarela é a tia Kátia. Aqui é a tia Tutu, ó, quem lembra da tia Tutu. E do lado é a irmã Irene. Também tem outras professoras mais pra frente. Então, assim, eu sempre fui aprendendo sobre quem era Jesus, né? Quem era eu também, né? Eu fui aprendendo que meus pais também, durante a gente fazia devocional em casa, né? Eles sempre mostraram pra mim que a decisão, né, de posicionar ao lado de Cristo era uma decisão particular, que eles não podiam fazer por mim, né? Então, quando eu fui criança, eu sempre fui aprendendo. Então, a gente escutava sobre as histórias da Bíblia, aprendia que todos nós nascemos com pecado, né? E estamos distantes de Deus por causa dos nossos pecados. Então, eu tinha essa consciência e ela foi se aprofundando, né? Mas ainda não tinha chegado ao momento que eu me lembro, né, da minha conversão. Então, aqui eu trouxe mais algumas fotos. Aqui eu participava também do Clube Oance, que é essas camisetas vermelhas aqui, ó. Aqui também eu e a Raquel. Então, provavelmente, nessa foto que eu tô sentada aqui, eu tinha 7 anos. E foi não nesse dia, né? Nesse dia não. nesse ano, né? Porque eu lembro da minha conversão quando eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu estava em casa e nesse dia eu estava bem incomodada, né? Acho que já era o Espírito Santo me incomodando. E eu lembro que, eu não lembro do dia no calendário, mas eu lembro da situação em si. Então eu lembro que meu pai estava no escritório dele e eu fui lá conversar com ele, falei para ele que eu estava sentindo, né? E a gente conversou, ele me mostrou na Bíblia, e naquele momento então eu considero que foi o momento da minha conversão. Que foi quando eu entendi, né, que eu, por causa dos meus pecados, das coisas que eu fazia de errado, eu estava longe de Deus e que por mais que eu me esforçasse e tentasse ser fiel, eu jamais poderia alcançar a salvação por mim sozinha, né? Então, nesse momento, então, eu orei junto com meu pai, né? E eu considero que foi nesse dia que eu me converti. E eu trouxe alguns versículos que... Não lembro se na época eram esses versículos, porque eu era muito criança, mas assim, são versículos que pra mim são muito importantes. Ficou bem ruim, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12, que é um dos versículos que testificam, né, sobre a minha salvação e que tem me auxiliado. O outro, que foi quando eu considero, como eu digo, né, eu considero esse dia, quando eu conversei com meu pai, o dia da minha conversão, porque tem esse versículo também lá em Romanos 10,9, que diz, né, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, nesse dia, né, que eu, no meu coração, acreditei que Jesus era Senhor, Filho de Deus, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e eu também confessei, né. E depois desse dia em diante, né, eu fui crescendo, e assim, quando você cresce no lar cristão, é um pouco diferente, assim, é difícil você ver a sua mudança. Claro que a gente tem mudança, né, quando a gente se converte, mas meio que é uma rotina, sabe? Você vem pra igreja, tem umas fotos. Você participa aqui, por exemplo, a gente estava entregando folhetos, então você se envolve no trabalho da igreja, e assim, quando você também vira adolescente, você começa a ter mais consciência, né? E aí vieram alguns questionamentos, né, na minha mente, de dúvida da salvação, se eu realmente, né, tinha aceitado a Cristo de verdade. E eu coloquei essas fotos porque elas são importantes. Essa de cá, eu estou na Estância Esperança, que é um acampamento, né, do Pastor Bill, que acho que a maioria conhece. E foi um lugar muito especial para mim também, para que eu pudesse certificar da minha fé e manter a minha certeza que eu tinha sim feito uma decisão lá atrás e que ela estava sendo, que eu estava por esse processo, né, de santificação, processo de mudança, de se parecer mais com Cristo. E aqui também tem algumas professoras, e aqui nosso trabalho também lá no Morumbi, aqui também na Igreja Vida Nova. Todas essas etapas da minha vida foram muito importantes para que eu pudesse me manter firme ao lado do Senhor, né? E um grande desafio também foi quando eu entrei na universidade, depois da pós-graduação, que é onde a nossa fé é muito questionada, né? E um versículo, além daquele que eu citei no primeiro, né? Um versículo que sempre eu lembro, né? Quando a nossa fé está sendo muito atacada pelos professores que dão aula, né? Eu lembro desse versículo, que é: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então, às vezes, quando as crianças aí crescerem, forem para a universidade, escutarem lá que não existe uma verdade, que não existe apenas uma religião certa, então manter o que vocês aprenderam quando crianças, porque faz muita diferença. E é isso.
aprendi. Amém. Mensagem, pastor Jamil. As crianças vão sair? As crianças vão sair todas, porque a gente está ensaiando. Certo. Alexandre. Boa noite, irmãos. Eu convido a igreja que abra suas Bíblias, Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Vamos ler duas vezes esse versículo. Está na frente da Eu vou ler uma vez aqui na minha Bíblia, nessa tradução que eu estou, depois eu vou ler na apostila. A apostila está na RA, a revista é atualizada, e a minha Bíblia é corrigida fiel. Mas vocês vão perceber que as diferenças são bem mínimas. Então, primeiramente, vamos ler aqui na corrigida fiel. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, agora vamos aqui na apostila. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abre os nossos olhos, para que possamos atentar para aquilo que a Tua palavra nos ensina. Dá-nos entendimento, Senhor, para podermos aprender do Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, nós, irmãos, vamos falar do propósito de Deus na salvação. Então, vamos lembrar que esse propósito ele está declarado aqui no finalzinho do versículo 28. Então, no finalzinho do versículo 28, fala o seguinte: daí fala, são chamados segundo o seu propósito. Então, segundo o seu propósito. Em outras traduções, ainda usa a palavra no lugar de propósito, fala segundo o seu decreto. Certo? Então, essa é a declaração principal, segundo o seu propósito. Propósito de Deus, então, é a chave de compreensão de todos os demais termos aqui falado nesses dois versículos que seguem. Quais são os termos que a gente depois vamos ter que compreender? Então vamos ver aqui, olha. Porque os que dantes conheceu, está falando pré-conhecimento de Deus. Deus nos conheceu previamente, antes. Depois também a esse predestinou, predestinação. Também falou, a esse também chamou, nossa chamada. A esse também justificou, justificação. E a esse também glorificou, glorificação. Então, o propósito de Deus, a chamada de Deus é a chave da compreensão destes versículos, senão nós não vamos entender esse versículo. Lembra que nós já falamos até em outra mensagem, que o propósito de Deus
como sendo a chave da compreensão desses versículos, também o propósito de Deus é a chave para nós entendermos que nós estamos agora falando da perspectiva de Deus, ou do ponto de vista de Deus. Então, todas essas coisas que estamos falando aqui, está falando do que Deus fez e do que Deus faz em relação à salvação. Então, aqui não está falando do homem, da responsabilidade do homem. Não está falando o que o homem tem que fazer, certo? Em outras partes das Escrituras, Paulo fala sobre isso, outros autores também falam sobre isso, que o homem tem que arrepender-se de seus pecados, tem que crer no Senhor Jesus Cristo, tem que, e assim, confiar nele como Senhor e Salvador, crendo que a Bíblia usa a palavra recebê-lo como o único e todo suficiente Salvador, ou receber a Cristo. Então, mas essa não trata aqui é a perspectiva de Deus. O que Deus fez? O que Deus faz? Agora vamos também contextualizar com aquilo que nós já tínhamos falado do capítulo 8. O capítulo 8, o tema do capítulo 8 é este aqui, olha. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o tema deste capítulo é que nós saibamos que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Então, ele quer me dar, Paulo quer me dar aqui as Escrituras, Deus, quando inspirou Paulo, ele quer nos dar a segurança da nossa salvação. Ele quer nos certificar que nós podemos ter certeza e convicção da nossa salvação. E nós já vimos que ele vem desenvolvendo esse assunto em todo o capítulo. Eu não vou falar todas as coisas que nós já estudamos, mas uma das coisas que ele nos faz aqui, para me dar certeza, é que ele faz com que o Espírito Santo habita naquele que crê. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele habita em nós. Então é Deus em nós. Lembra que nós falamos? Quando Cristo estava aqui na terra, é Deus entre nós, porque ele é Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel significa Deus conosco. Quando o Espírito vem habitar em nós, é Deus em nós. Então isso é importante nós entendermos. Então uma das coisas é essa. Então que o Espírito Santo, ele habita em nós. E outra coisa que ele fala que me dá certeza é que eu passo a ser filho de Deus. Então eu entro numa relação, não mais, ele já havia tratado que eu estava numa relação entre um Deus, um juiz que tem que julgar o homem por causa dos seus pecados, por causa que ele quebrou a lei. Eu estava nessa relação, que eu tinha quebrado a lei, portanto digno de condenação. Ele trata disso no capítulo 7 de Romanos. Mas quando eu creio no Senhor Jesus, eu entro numa nova relação. E o Evangelho de João deixa isso bem claro. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então eu passo a ser filho de Deus. Essa é a relação. Então aí ele vai explicar que filho por adoção. Nós temos aqui uma questão de filho por adoção, porque originalmente eu não era filho de Deus. Na verdade, a Bíblia fala que todo aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. João 8,44, Jesus fala aqui para os judeus que eram religiosos, mas falou assim: vocês não querem vocês não creem em mim, vocês não são filhos de Deus. Então não há aquela filiação universal. Na semana que vem nós vamos estar falando sobre essa questão da filiação universal, mas um pouco mais profundamente. Então ele me dá o poder de ser feito filho de Deus. Então essa nova relação. Agora, então quando, por exemplo, um crente, um cristão peca, ele não peca mais contra um juiz que está pronto para puni-lo. Ele peca agora contra um pai amoroso,
Um pai que está realmente sempre disposto a perdoá-lo. Mas isso não me leva a uma ação. Se Deus está sempre pronto a me perdoar, então eu posso pecar à vontade? Paulo trata disso no capítulo 6. Certo? Fala assim, não, de modo nenhum. Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Ele vai argumentar ali, nós não vamos tratar porque nós passamos meses e meses estudando o capítulo 6. Muito bem. Então eu vou citar só essas coisas, mas tem muito mais coisa aqui, mas senão nós não vamos entrar na mensagem, eu só vou ficar revisando, tá? Então vamos entrar na mensagem de hoje. Então a tarefa dos versículos 29 e 30 é expor a frase segundo o propósito de Deus. Então, Deus tem um plano, um propósito definido a respeito da salvação. Então, a palavra segundo o propósito, essa palavra segundo significa de acordo com o propósito, ou por causa do seu propósito. Isso quer dizer que Deus, Ele planejou, então Ele comandará e dirigirá todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra do primeiro versículo que nós já estudamos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra que nós falamos que as coisas vão cooperar, não é para o bem de todos, mas somente daqueles que amam a Deus. E vimos que aqueles que amam a Deus, aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que são salvos. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o propósito de Deus. Então, podemos dizer então que esta é a chave da compreensão então, dos versículos 29 e 30, que já falamos que é o pré-conhecimento, predestinação e assim por diante. Isso quer dizer que Deus decidiu, Deus decretou, planejou um meio de salvação. Ele mesmo o coloca em ação. Tudo o que foi mencionado nestes versículos é obra de Deus. O homem sofre as ações e se beneficia dessas ações de Deus. Então, tudo que é mencionado aqui, nesses versículos 29 e 30, está falando, porque os que dantes conheceu, Deus é que conheceu, também os predestinou, quem predestinou foi Deus, para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito, nós vamos chegar depois e falar bem, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esse também chamou, Deus é que chama, e aos que chamou, a esse também justificou, é Deus quem justifica, e aos que justificou, a esse que justificou, a esse também glorificou, é Deus quem glorifica. Então tudo é obra de Deus. Então ele tem um propósito, ele tem um planejamento, e então ele coloca em ação esse plano. Na verdade, podemos dizer que esse é o tema central de toda a Bíblia. A Bíblia é uma coleção de vários livros, mas só tem um tema e diz respeito ao propósito de Deus. E ele percorre toda a Bíblia. Então esse propósito é declarado e se desdobra na história bíblica, e podemos dizer em toda a história da raça humana. Porque ele tem um propósito final para toda a raça humana. Então o Senhor, além de ser o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da história. Então nós não podemos esquecer disso. Às vezes os homens tomam suas decisões, às vezes vem um governo déspota tudo, um governo que não merecia estar ali, mas a Bíblia declara que todos que se levantaram até agora, Deus é que colocou ali. E muitas vezes Ele coloca um governo ruim, péssimo, para servir de juízo para aquela nação. Porque aquela nação, às vezes, que teve um bom governo, mas não valorizou aquele governo, então eles deixam eles com um péssimo governo, para que eles saibam, realmente entendam o que é realmente, porque eles não estão fazendo a vontade de Deus, né? Muito bem. Então vamos dizer o seguinte, então esse é o tema de toda a Bíblia. Esse é um princípio unificador da Bíblia. Certo? Então você, quando vai ler as Escrituras, você saber que Deus tem um propósito, você vai começar a ver este propósito, desde Gênesis até Apocalipse. Então no ensino da história, nas profecias, no ensino nós podemos ver isso,
na história da bíblica, nas profecias nós vemos isso, nos salmos. Então tudo isso nós podemos estar vendo esse propósito, e podemos dizer que esse propósito de Deus, ele está implícito e explícito. Então nós vamos estar vendo o que é isso. Quando uma coisa é bem explícita, ela está muito clara, certo? Então qualquer um que lê ali, você vai ver que claramente está dizendo aquilo. Mas às vezes ele revela algumas coisas também de forma implícita. Eu vou dar só um exemplo, eu vou citar esse versículo mais tarde, mas eu vou dar um exemplo aqui em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos uma mensagem implícita, ele não está explícita. Mas aqui, porque veja bem, porém inimizade entre ti e a mulher, para Deus está falando entre a serpente e quem estava por trás da serpente, que era Satanás. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele está falando aqui? Então ele está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. Está falando da obra do Senhor Jesus Cristo, está implícito. Então, é uma mensagem implícita, tá? Mas depois nós vou estar citando melhor esse versículo que eu vou explicar melhor. Então a exposição pode ser explícita, ou objetiva, ou implícita. A verdade está ali, mas temos que extraí-la. Então, por exemplo, outro exemplo que eu quero dar, por exemplo, quando ele fala de Satanás, das revelações sobre a origem de Satanás, ele começa a falar, uma das profecias começa a falar do rei de Tiro. E que está falando do rei de Tiro, de repente, mas como que está falando isso de um homem? Aí vocês veem que ele não está falando mais daquele rei, está falando de uma outra pessoa. Então a mensagem está implícita ali, mas ela está óbvia. Tu és o sinete da perfeição, o querubim. Desde quando o rei de Tiro era tudo isso? Entende? Mas está dentro da mensagem que foi dada para ele. Muito bem. Então o ensino é respaldado, não é somente por esta passagem. Romanos 9:11, mais tarde nós vamos estar estudando, mas eu vou só adiantar e dizer o seguinte. Quando ele está falando de Jacó, ele fala assim, e ainda não eram gêmeos, Esaú e Jacó, e ainda não eram gêmeos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aqueles que chama. Aí nessa passagem tem a parte lá que fala, amei a Jacó e me aborreci de Esaú, certo? Aí ele vai explicar que antes que ele tivesse nascido, certo? Deus já tinha escolhido Jacó, seria Jacó. Aí você vê Jacó comprando o seu direito de primogenitura, Jacó enganando seu irmão para poder ter a bênção do pai, porque o direito de primogenitura sem a bênção do pai não tinha validade nenhuma. Aí Jacó se torna um enganador, ele consegue tudo aquilo que ele queria enganando. Aí ele vai lá para a terra dele, aí ele também é enganado pelo seu sogro, ele trabalha 7 anos por uma mulher, por uma filha, aí Deus dá a outra filha mais velha, aí tem que trabalhar mais 7 anos para outra. Então é o seguinte, e aí mais tarde, quando ele está voltando para a sua casa, depois de 21 anos, já Deus abençoou ele grandemente, ele encontra-se com Deus, e a Bíblia fala que ele lutou contra Deus, ele lutou com Deus, fala assim, e prevaleceu, porque faltava uma coisa, não adiantava nada a bênção do pai
não adiantava nada o direito de primogenitura se ele não tivesse a bênção de Deus. E ele prevaleceu contra Deus. Por que ele prevaleceu? Porque já estava nos planos de Deus. Foi por isso que ele enganou? Não, se ele não tivesse enganado, Deus teria dado uma outra forma. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O homem é responsável, Jacó é responsável, ele sofreu as consequências dos seus atos, mas ele era aquele que foi escolhido por Deus para ser, através dele, viria a descendência. Podemos não entender, mas é assim que acontece, tá? Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso... Em Efésios capítulo 4, nós temos a resposta também de próprio Paulo falando: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está vendo como está aqui? É segundo o beneplácito da sua vontade, desvendando o mistério da sua vontade. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Isso aqui já é o versículo 9. Então, desvendou o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. O versículo 11: nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então, tudo está dentro do propósito. 1 Timóteo 1,9: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E aqui ele diz quando que foi. Segundo a sua determinação e graça. Então, ele nos chamou em santa vocação, a nossa chamada, que nós fomos chamados por Deus, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, quando Deus nos chamou antes que existisse qualquer coisa, e diz aqui, foi antes dos tempos eternos. Efésios fala que é antes da fundação do mundo. Quer dizer, então, que o plano dele e o planejamento dele foi antes que houvesse qualquer coisa. E de acordo com o que ele falou assim, antes que nós fizéssemos o bem ou o mal, ele já havia feito o plano para a nossa salvação. Lembra que o propósito não é dar a segurança? Isso não dá a segurança. Olha, eu não dependo de mim. Se dependesse de nós, a nossa salvação, eu teria todas as vezes que eu pecasse, eu teria, não, e agora, será que eu vou conseguir me arrepender? Será que eu vou restaurar a minha vida? Será que eu vou conseguir fazer as coisas? Será que, entende? Eu ficaria num verdadeiro dilema, um verdadeiro conflito, porque nós não somos perfeitos ainda. Lembra que nós já explicamos isso? Porque ainda estamos no corpo de Adão. Ainda esse glorificou aqui ainda não ocorreu. Ainda é futuro. Mas ele já coloca no pretérito para eu ter certeza que isso para Deus já aconteceu. Isso aqui é fato. Não é experiência minha ainda, mas é fato. Isso vai acontecer. Isso nos dá segurança. Está vendo que ele está mais uma vez nos dando, irmãos, a certeza da nossa salvação? Então, quando nós compreendemos o plano de Deus, então eu posso entender o que Ele quer que eu tenha essa segurança. Ele não quer que eu viva a minha vida cristã com medo. Porque eu não estou mais, aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo, não está mais debaixo da lei, não está mais debaixo da condenação. Capítulo 7 trata disso. Lembra que ele deu exemplo ali de um casamento? Lembra, ele começa ali no capítulo 7 falando assim, olha, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se porém morrer o marido, estará livre para pertencer a outro. O objetivo de Paulo ao falar aqui, ele não queria falar de casamento, ainda que haja algum ensinamento sobre casamento ali, mas o objetivo dele não é falar sobre isso. Ele quer falar que
numa relação entre homem, entre marido e mulher, para dissolver um casamento é somente quando um deles morre, pela lei de Moisés, é só quando um deles morre. E aí ele compara então ali, a lei é o marido, a mulher é a igreja. A lei não morreu. Quem morre? A mulher. Como? Aí nós temos que entender o que aconteceu com Cristo. Quando Cristo morreu, a nossa união com Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Certo? Nós morremos com Cristo. Então nós estamos unidos com Ele na semelhança da sua morte, estamos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Então eu estou unido com Ele na semelhança da morte, então eu morri com Ele e ressuscitei, porque Ele ressuscitou. Então esse ressuscitar aqui eu morri e agora eu vivo porque Cristo vive, eu estou em Cristo. Então, porque eu estou em Cristo, eu sou aceito por Deus, porque estou em Cristo, por causa da justiça de Cristo. Não é pelo que eu fiz, não é nem pelo que eu fiz ou vou fazer, de certo ou errado. Ele me salvou e agora não depende para manter a minha salvação, não depende de mim. É Deus me dá a segurança que eu estou salvo para sempre. Mas isso aí é muito fácil. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer para você. Aquele que é salvo, ele não vai achar que é fácil, porque nós vamos ter a luta contra o pecado, a luta contra essa carne no qual ainda estamos vivendo. Porque esse corpo ainda pertence àquele velho homem. Eu ainda não estou no corpo glorificado, o corpo à semelhança do corpo de Jesus. Por isso que eu luto contra o pecado. Por isso que mesmo salvo, mesmo o Espírito Santo habitando em nós, ainda lutamos contra o pecado. E às vezes o pecado ainda vence, às vezes o pecado ainda consegue nos derrotar, e às vezes ainda ficamos prostrados ali. Mas eu saber que eu tenho a segurança, eu saber que o Senhor me salvou uma vez para sempre, isso me dá força para eu levantar, para eu me erguer, para que eu possa realmente fazer a vontade de Deus. E aquele que é salvo quer fazer a vontade de Deus. O versículo que eu citei a princípio, Gênesis 3,15, ele cita ali que quando é que Deus me salvou? Antes da fundação do mundo. E lá em Gênesis 3,15, ele fez essa promessa ali, que a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Ele já havia determinado antes. Todas as profecias indicam implicitamente este grande propósito. Então aqui, às vezes alguém pode pensar, mas como que Deus, ele sabia, ele predeterminou que o homem iria cair? Quando ele criou o homem com livre-arbítrio. Ele criou o homem com a decisão de obedecê-lo ou desobedecê-lo. Ali, então, o homem usou seu livre-arbítrio para desobedecê-lo. E o homem desobedeceu. E, consequentemente, as consequências da sua derrota caiu sobre toda a sua descendência, porque ele era nosso representante legal. Por isso que eu estou dizendo, ainda estou no corpo de Adão. Aquele corpo que eu herdei de Adão, todos nós, é um corpo do pecado. Quando eu falo corpo, não é só a carne, porque os gnósticos acham que o problema está só no corpo, na casca aqui, certo? Mas não está aqui na mente, não está nas nossas emoções, que também são pecaminosas. Então eles fazem essa diferenciação ali, e realmente que é antibíblico, mas quando eu falo corpo, está relacionado a todo o meu ser. Então, porque na verdade o pecado ele começa nos meus pensamentos, no meu coração,
ele vem, eu tenho uma natureza pecaminosa que me faz querer pecar, mas quando o Senhor Jesus Cristo vem, ele dá a seguinte ordem: fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Eu só vou conseguir fazer isso porque eu tenho o Espírito de Deus, porque eu tenho o próprio Deus que vai me dar força e poder. Por isso que a Bíblia fala lá em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É o versículo consolador, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Isso quer dizer o seguinte: Deus é que te dá a vontade e que te dá o poder. Se você é salvo, você sempre vai ter vontade de fazer a vontade de Deus. Você tem sempre a vontade de desenvolver a sua salvação, de crescer, de fazer aquilo que Deus quer. E Ele é que te dá o poder também. Aí nós temos falado aqui, dado estudo sobre as disciplinas espirituais. Eu vou buscar a Deus, veja o exemplo, irmãos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele foi um exemplo de oração. Ninguém mais orou nas Escrituras mais do que ele. Ele era o Filho de Deus. Ele não tinha a natureza pecaminosa, ele tinha a natureza humana, mas ele não tinha o pecado da natureza humana. Mas para ele conseguir fazer a vontade dele, ele precisou estar sempre na presença de Deus, para que ele realmente pudesse, por ele é chamado na Bíblia de segundo Adão, o último homem, segundo Adão. Então é aquele que estaria sendo colocado em prova ali. O primeiro foi colocado em prova e caiu. O segundo foi colocado em prova e venceu. E eu estou em Cristo agora, não estou mais em Adão. Aliás, apesar de que ainda essa natureza, podemos dizer que temos duas naturezas ainda, certo? Mas a Bíblia fala: fazer morrer a vossa natureza terrena. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6 e 7 diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então esse plano de salvação, esse planejamento de Deus, diz aqui que ele estava guardado em mistério, mas que Deus tinha sido preordenado desde a eternidade para a nossa glória. Então, e essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria humana não consegue entender isso, não consegue captar essa grande verdade. Então Deus propôs a nossa salvação antes dos séculos, ou antes da existência do tempo, antes da existência de qualquer coisa, antes de ter criado o mundo. Ele propôs e ordenou para a nossa glória. Essa é uma declaração verdadeira, pois está bem explícita em várias passagens das Escrituras, além dessa aqui de Romanos 8,30. Vamos citar algumas passagens. Aí você vai ver aqui na sua apostila, aqui na página 4. Então aqui, Romanos 8,18, eu vou falar rapidamente. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então ele tem uma glória que vai ser revelada em nós. O versículo Efésios 1,3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aqui é uma promessa: temos sido abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então nós já temos essa bênção determinada por Deus. 2 Timóteo 1,9: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo, já antes dos tempos eternos. Eu já tinha lido esse versículo. 1 Pedro 1,20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então Jesus Cristo já era conhecido e foi
manifestado nos tempos. Apocalipse 13, 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a face da terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Está dizendo aqui, quem vai adorá-lo-ão? Todos que habitam na terra. Está falando aqui de que as pessoas vão adorar a besta, certo? Quem vai adorar a besta? A besta, o falso profeta. Quem vai adorá-lo? Aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Está vendo aqui? Nossos nomes já estão escritos na vida do Cordeiro. Nossos nomes já estão escritos. Eu vou dizer, não é só os nossos nomes aqui, os nomes de todos os crentes de todas as épocas e até aqueles que ainda hão de se converter, já estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a salvação não veio à mente de Deus depois da queda, mas antes da criação do mundo. Nunca houve reajustes no plano de Deus, por causa das ações do homem ou do diabo. Então o que o homem faz ou o diabo faz, não faz Deus fazer, opa, atrapalhou meu plano aqui, agora vou ter que um plano B aqui. Deus não tem isso. Essas pessoas não podem atrapalhar, ninguém pode atrapalhar seu plano. O diabo não pode, nem os homens ímpios. A igreja não é um pensamento de Deus pós-fracasso de Israel. Então, isso aqui é muito importante. Deus então, tinha um propósito de levar a salvação através de Israel. Como Israel falhou, então, no segundo plano, ele então pensou na igreja. Não, a igreja já tinha sido pensada por Deus. Todas as coisas que Deus já tinha pré-ordenado, Deus já sabia todas as coisas. Então, alguns chegam ao absurdo de dizerem que Cristo não teria necessidade de morrer se os judeus tivessem crido na mensagem do reino. Infelizmente, isso aqui é dito por, eu chamo estes de hiperdispensacionalistas. Eu sou dispensacionalista, certo? Eu sou dispensacionalista. Mas eu creio que a dispensação aplica-se apenas na escatologia e na doutrina da igreja. Certo? Então, porque eu creio que nós temos então, a igreja, a Israel, certo? E nós temos também os homens que não creem no Senhor Jesus, que a gente chama de gentios, né? Então, nós temos esses três grupos. Agora, claro que a igreja, hoje nós podemos dividir todo mundo em quem crê e quem não crê. Nesses dois. Hoje está incluído os judeus, certo? Os judeus, realmente, para eles virem a ser salvos hoje, e sempre foi através de Jesus Cristo. Nunca foi através de outro, nunca foi através deles cumprir a lei, porque eles nunca conseguiram cumprir a lei. Aquele sistema de sacrifício não era para a salvação. Todos aqueles sistemas de sacrifício apontavam para Cristo. O sistema de sacrifício são mensagens explícitas, aliás, são mensagens implícitas do Senhor Jesus Cristo. Então, havia oferta, holocausto, derramamento de sangue, tudo isso aqui se cumpriu em Cristo. Quando João Batista fala e depois Jesus cumpre, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele era o Cordeiro, o Cordeiro pelo qual todos aqueles sacrifícios que estavam sendo feitos ali, estavam representando. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o único que pode tirar. Os sacrifícios de animais não tiravam o pecado deles. Era impossível tirar o pecado através dos sacrifícios de animais. Porque tinha que ser a pessoa, o substituto, não podia ser um animal, porque na verdade o animal não pecou. Então tinha que ser alguém que tinha pecado, para ser o sacrifício aceito. E tinha que ser quem pecou foi o homem. Então o sacrifício tinha que ser humano. Aí tinha algumas pessoas que diziam, então tem que ser uma criancinha. Criancinha já nasce com natureza pecaminosa. Graças a Deus não é isso. Certo? Já nasce com a natureza pecaminosa. Então não tem um ser humano
por mais bebezinho, por mais ter nascido naquele momento, dizer, esse bebezinho ele é inocente, ele não tem consciência do pecado, mas todo o pecado em potencial já está naquela criança. Tá? Muito bem. Não podia ser nenhum ser humano normal. O que Deus providencia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que ele se tornasse homem. Então o Senhor Jesus Cristo, ele realmente se torna homem. Ele veio a este mundo como homem. Lembra que nós falamos que todas as fraquezas humanas, exceto o pecado, ele tinha. Ele podia entristecer, ele podia angustiar, ele podia sentir sede, fome, ele podia ser morto, como foi. Então, Deus providenciou o seu Cordeiro. Isso está implícito também ali naquele sacrifício que Deus pediu para Abraão, para ele oferecer seu filho em sacrifício. Deus nunca quis que ele oferecesse seu filho, mas Deus o provou, Deus queria prová-lo. Então, quando ele levantou o cutelo e estava pronto, Deus grita: não faças isso. Certo? Deus não deixou. Quando Isaac pergunta para Abraão: está aqui a lenha, está aqui tá aqui a lenha, está o fogo, está tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Meu Deus proverá o cordeiro para o seu sacrifício. Será que Abraão já sabia? A Bíblia fala em Hebreus que Abraão, ele acreditava que se Deus permitisse que ele levasse a cabo, ele cria que Deus iria ressuscitá-lo. Porque ele sabia que também o Isaac era um filho único. Porque ele chama assim: pega teu filho, teu unigênito. Ah, mas ele já tinha Ismael, mas era o único filho da promessa. Deus já havia falado que não era por Ismael que seria a promessa, mas era pelo filho de Sara e de Abraão. Então, meus irmãos, Deus providenciou o sacrifício que poderia nos dar a salvação. Então, esse sacrifício era de alguém, então ele tinha que ser um homem. Então ele se tornou um homem perfeito, no sentido de que todas as características humanas ele tinha, até as fraquezas humanas, não o pecado. Esse sacrifício, a pessoa que seria sacrificada, também tinha que ser eterno, porque aquele sacrifício tinha que servir para toda a eternidade, ele não podia ser repetido, como por exemplo os sacrifícios que eram feitos dos animais, tinha que ser repetido. A propiciação pelo pecado, por exemplo, era feito todo ano, tinha que ser repetido, mas tinha que ser eterno. Quem é eterno, senão somente Deus? Eterno no sentido que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Então Deus mesmo providenciou o seu Filho, que é eterno. Então ele não podia ter pecado, e ele cumpriu a lei no sentido de que ele não cometeu nenhum pecado, e ele cumpriu a lei no sentido de se tornou nosso substituto. Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. E esse sacrifício foi aceito por Deus, uma vez por todas. Porque as Escrituras dizem: porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecado. Então nós fomos salvos pelo derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, ele colocou o seu propósito em execução, e ele mesmo providenciou que o Filho de Deus viesse. O que diz a Escritura? Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então ele nasceu sob a lei, debaixo da lei, para resgatar aqueles que também estavam sob a lei, estavam debaixo da lei e, portanto, condenados. E então ele veio também sob a lei, ele veio para ficar debaixo da lei. Ele também tinha que cumprir a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
Então aqui, já expliquei a questão da adoção de filhos. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então aí nós temos então o Espírito Santo em nosso coração, e nós temos o Espírito de Deus. Então o Filho não teve que lutar com o Pai para nos salvar. O próprio Deus Pai, Ele providenciou, Ele deu o seu Filho. É claro que isso foi também um sacrifício voluntário. O Filho se propôs, lembra que é pelo conselho da sua vontade? O conselho das 3 pessoas da Trindade. Todos eles concordaram, todas as 3 pessoas concordaram. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Está vendo? Deus não poupou o próprio filho, mas entregou por nós. Ele não vai nos dar todas as coisas que precisamos para viver a vida cristã, para fazer a vontade de Deus? Ele deu o Espírito Santo, Ele deu a sua palavra, a palavra de Deus que nós temos. Claro que isso houve um custo para o filho. Foi ele quem sofre a agonia, a dor, a humilhação, ele que recebeu a coroa de espinho e muito mais. Mas o que isso significou para o pai? Ele que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O único filho que dava prazer para ele. Ele não tinha outros filhos, porque nós realmente nos rebelamos contra ele, nós não éramos filhos dele. Mas por causa da obra que ele fez, nós também nos tornamos filhos de Deus. O Velho Testamento manifesta os preparativos para essa manifestação e execução, já falamos sobre isso. O Novo Testamento mostra como o Filho veio e como realizou esta obra. Então ele encarnou, assumiu a natureza humana e assim por diante. E o Espírito Santo é enviado no Pentecoste e derramado abundantemente para que o Espírito Santo fizesse a obra de chegar no pecador e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê? Mesmo que Jesus Cristo uma vez que Jesus Cristo morreu, pagou o preço do pecado, está tudo feita a obra, e vamos supor, agora vamos oferecer essa salvação. Quem ia oferecer? Começou pelos apóstolos, certo? Mas como é que a gente se converte? Por que a gente se converteu? Por causa da ação do Espírito Santo. A Bíblia fala que todos nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Então o ser humano está morto. O morto morto espiritualmente. O morto não tem ação espiritual. Se nós pregamos o Evangelho, saímos daqui, vamos pregar o Evangelho, todos estão mortos, não tem como eles se converterem. Por isso que é necessário a palavra, pregar a palavra, e é necessário a ação do Espírito Santo. 2 sementes para dar vida, para germinar, para dar uma vida. Então, a palavra e o Espírito Santo. Por isso, eu preciso pregar a palavra de Deus como se tudo dependesse de mim. Mas também eu preciso orar e clamar a Deus para a salvação das almas, como se tudo dependesse de Deus. Porque depende dele, mas ele me usa como instrumento. Podemos dizer que às vezes ele salva alguém lendo as Escrituras sem ninguém pregar para essa pessoa. Mas eu vou dizer para vocês, se não tivesse alguém antes se convertido e trabalhado para ter aquelas Escrituras na língua daquela pessoa, então indiretamente Deus usou outros homens para aquela pessoa se converter. Porque senão a Bíblia nós teríamos somente no hebraico e no grego. Nem a Septuaginta teríamos, que é traduzido, o Velho Testamento traduzido pelo... o Velho Testamento traduzido para o grego. Nem teríamos
Teríamos duas línguas pelas Escrituras. Então não seria espalhado. Então Deus sempre usa os dois lados. Às vezes nosso lado, às vezes até indiretamente. Mas o Espírito Santo, o trabalho dele é convencer do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Agora, a certeza do cumprimento. Podemos ter certeza absoluta do cumprimento do propósito de Deus. E isso é básico e fundamental, que tenhamos essa certeza, e também isso nos consola e nos dá segurança. Isso tudo pode ser observado através da palavra glorificou. O versículo 30, essa palavra está no aorista, que significa uma coisa já feita uma vez por todas. A esse que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aí você pergunta, bom, eu já fui, ele já me salvou, me chamou, me justificou, mas eu não vejo que eu estou glorificado. Mas Deus fez questão de colocar nesse tempo, podemos na nossa língua portuguesa no pretérito, como algo que já aconteceu, mas que na nossa experiência e no nosso tempo ainda não ocorreu. Mas devemos lembrar que Deus, Ele não está debaixo do tempo que Ele criou. Devemos lembrar que aqui estamos falando da perspectiva de Deus e não da perspectiva do homem. Então, para Deus, nós já fomos glorificados. Certo? Vocês já viram, por exemplo, o Apocalipse? Quando João vai lá e ele vê as coisas acontecendo, ele vê todas aquelas coisas acontecendo, ele estava lá presente, lá no futuro que nós ainda nem chegamos, João viu. E ele não estava sujeito ali nem ao tempo nem ao espaço, porque ora ele estava vendo coisas no céu, ora ele estava vendo as coisas acontecendo na terra. Porque ele entrou na mesma forma que Deus está. Ele fala que foi arrebatado, né, ali no caso, né, arrebatado, eu creio que foi só em espírito, né, não creio que ele foi, o corpo dele continuou ali na ilha de Patmos. Então, por causa de tudo isso, meus irmãos, é tolice alguém dizer que alguém justificado pode perder seu estado de justificado. Ou alguém que foi justificado por Deus pode perder a sua salvação. Irmãos, isso é impossível. Porque é Deus quem está no planejamento, Deus é quem está no comando, Deus é quem está ordenando todas as coisas. Então, se eu fui justificado, eu também vou ser glorificado. E, na verdade, para Deus eu já fui glorificado. Então, todos esses pretéritos é para a nossa segurança. E lembra que este propósito, que é o propósito do capítulo inteiro. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai falar isso mais tarde, em Romanos 8. Tudo que ele disse que faria, ele fez e fará. Então, essa certeza é provada e comprovada em toda a história de Israel no Velho Testamento. 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação, está lá em 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nelas estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não só para si mesmo, mas para vós, outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escrutar. Irmãos, o plano de Deus, o propósito de Deus,
deixa os anjos, né? Claro que os anjos não caídos, né? Os anjos de Deus, que são santos, estupefatos, de boca aberta. Efésios 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Tudo vai convergir nele. Tanto as coisas do céu como da terra. Efésios 6, 12 e 14. Para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Versículo 6. Versículo 12. A fim de que sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o objetivo final, de acordo com esses 3 versículos, é para o louvor da glória da sua graça. O objetivo final é: Deus será glorificado. Não é nem para a nossa salvação, é para o louvor da sua glória. Deus será glorificado. Então ele repete esse propósito final sempre que termina a função de cada uma das pessoas da Trindade aqui em Efésios. Ele falou do que o Pai fez, do que o Espírito Santo, que o Filho fez, do que o Espírito Santo faz e fez, e ele diz: para o louvor da sua glória. Efésios 2, 5 e 7. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo aqui? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já está aqui no passado, no passado, certo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E Efésios 3, 9 a 12. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados, potestades e nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui ele não ensina somente os homens, ele ensina também os anjos. Os anjos santos de Deus estão aprendendo com a sabedoria de Deus em ter esse propósito, esse plano espetacular para a nossa salvação. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a nossa salvação não é, em primeira instância, por amor de nós, mas por amor da sua glória. Eu não estou dizendo que não é por amor de nós. A Bíblia fala em vários lugares que é por amor de nós, certo? Mas é para o louvor da sua glória. Então, por isso, irmãos, nós podemos ter certeza da consumação. Aquilo que ainda é futuro, que ainda não faz parte da nossa experiência, podemos ter certeza que irá acontecer, como a ressurreição dos nossos corpos e como a glorificação. Então, segundo o propósito de Deus, ou seja, segundo o plano de Deus, segundo a resolução de Deus, o decreto de Deus, a vontade de Deus, Deus não é como nós, que começamos um plano e não terminamos, porque podemos nos equivocar, não pensamos em todas as variáveis, mas Deus não, Deus é onisciente, Deus é onipotente, e seu conhecimento não é limitado pelo tempo, nem é frustrado por terceiros, como o diabo e os anjos. Deus nunca volta atrás. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu e parece voltar atrás, é porque esse voltar atrás é justamente o que ele queria. Nada pode frustrar e impedir seu propósito. Quando eu estou falando isso, é quando Deus chega para Moisés e fala assim: olha, Moisés, esse povo, seu povo de Israel é tudo gente de dura serviço. Vou fazer assim, eu vou destruir todo mundo e através de você eu vou fazer um novo povo.
Moisés naquele momento intercede pelo povo, fala assim, não, Senhor, não faça isso. O que as pessoas vão falar? Que o Senhor tirou eles da terra do Egito e depois não teve força, não teve poder e destruiu todo mundo aqui. O seu nome vai ser blasfemado. E Deus ouviu Moisés, mas na verdade era isso que Moisés era para fazer. Essa era a oração que ele tinha que fazer, era isso que Deus esperava dele, nada menos do que isso. E Deus conhecia o coração dele, ele sabia que ia fazer. Deus voltou atrás, certo, no que falou, mas ele já estava nos seus planos. Então vamos citar dois versículos aqui. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda. Então, se Ele propôs, Ele vai cumprir. Então por isso eu não preciso ter medo de perder a minha salvação. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus, a chamada de Deus, Deus chamou, diz aqui que é irrevogável, Romanos 8, 11, 29. Então, meus irmãos, podemos dizer assim, o caráter de Deus exige que se cumpra o seu propósito. Deus indica a si próprio o cumprimento do seu propósito e através da sua vontade Ele manifesta a multiforme sabedoria de Deus. E finalmente ninguém pode fugir aos seus planos e todos terão que se dobrar diante dele em reconhecimento de que Ele é Deus. Ele é tudo e em todos. Igual a Ele não há nenhum outro. E nós fazemos parte desse plano. Que privilégio ser uma pessoa salva pelo Senhor Jesus Cristo. Fazemos parte do seu propósito. Que privilégio. Que Deus dê a graça que todos aqui possam fazer parte desse plano de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, de novo, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.